No vídeo de hoje, eu vim falar mais uma vez aqui no canal sobre criatividade, mas eu não vim trazer nenhuma dica ou passo a passo de como ser criativo. Na verdade, eu vim falar sobre como a criatividade foi destruída ao longo do tempo. E esse é mais um vídeo do canal do quadro Rabisque Comigo. Eu acredito que essa seja a parte 9. É porque faz tempo que eu não faço vídeo nesse quadro, então eu resolvi trazer de volta por aqui. Que são vídeos em que eu falo sobre algum assunto que tem a ver com desenho, com criatividade, enquanto eu faço alguns desenhos aqui junto com vocês. E se esse é o primeiro vídeo que você está vendo aqui do canal, deixa eu me apresentar primeiramente. Eu sou a Lu e por aqui eu trago vídeos sobre desenho, criatividade, alguns tutoriais, passo a passos e também resenhas de material de desenho. Eu já te peço para que você se inscreva no canal para não perder nenhum dos próximos conteúdos e também para que você já curta o vídeo, para que o YouTube entenda que esse vídeo é legal e recomende para mais pessoas que gostam desse tipo de conteúdo, assim como você. E porque eu vim falar sobre a criatividade mais uma vez aqui no canal. Eu tenho um vídeo que é do Rabisque Comigo mesmo, que eu fiz há um pouco tempo, foi bem recente. Eu vou até deixar aqui nos cards para você ir lá assistir depois que esse vídeo acabar. Mas é um vídeo que eu falo mais sobre como ser criativo, algumas dicas para você estimular a sua criatividade. Mas hoje eu vim um pouco pelo caminho contrário. Falar sobre como a criatividade pode estar sendo desestimulada, por mais que tenha muita gente falando, até eu falo muito sobre também que a criatividade deve ser estimulada, que a criatividade, assim como o desenho, não é um dom que você já nasce com ela, mas sim que a criatividade é trabalhada, você tem que trabalhar constantemente para desenvolvê-la com o tempo. Mas, a partir do momento que a gente trabalha com arte, trabalha com desenho, a gente meio que se cobra muito para ser mais criativo. E essa é uma das coisas que acaba destruindo a nossa criatividade. Mas, nesse vídeo aqui, eu vou pontuar 2 inimigos. Eu ia falar entre aspas, mas não é tão entre aspas, que você pode estar tendo aí, né, no seu trabalho, que estão desestimulando e te deixando menos criativo. Porque imagina só, volta um pouquinho no tempo. Se você, assim como eu, começou a desenhar quando era criança, começou a sentir amor por esse trabalho, que é trabalhar com traços, fazer desenhos, explorar materiais e técnicas, você provavelmente passou a amar a arte e pensar, já que eu amo a arte, já que eu amo fazer desenho, eu posso trabalhar com isso. Mas a partir do momento que você decide que você quer trabalhar com desenho, que você quer levar adiante, parece que a cobrança que é gerada fica superior, às vezes, por muitas das vezes. Eu falo isso com propriedade porque acontece muito comigo várias e várias vezes. Parece que a cobrança fica superior àquela paixão que você tem de trabalhar com desenho. Você se cobra demais, você quer ter resultados instantâneos, porque o que você está vendo hoje em dia com as redes sociais é que você tem que ter resultado agora, para já, tem que ser imediato e você tem que ser muito produtivo. E é aí que esses 2 inimigos da sua criatividade, que vão acabar prejudicando e destruindo ela, entram em ação. Por exemplo, para fazer esse vídeo, eu estava procurando a ideia, mas estava querendo ter esse processo criativo e eu estava me cobrando muito mesmo. Mas eu tive a ideia desse vídeo varrendo a casa. Realmente, eu estava pensando há dias sobre esse vídeo, o que eu falaria nesse vídeo. Eu queria falar, sim, sobre a criatividade e como ela está sendo destruída, mas eu não estava conseguindo ter ideia. E a ideia veio em uma simples tarefa que eu estava fazendo no meu dia a dia. Na verdade, que eu estava fazendo hoje, que é o momento que eu estou gravando aqui. E a ideia simplesmente surgiu. E os 2 inimigos da criatividade que eu tive durante esse pensamento totalmente aleatório de um dia normal são a produtividade, que é o que a gente mais tenta e foca em ter constantemente, mas acaba tendo essa cobrança, e também a borracha. Mas eu vou falar da borracha um pouco mais adiante nesse vídeo, porque primeiramente eu quero falar da produtividade. Isso porque a produtividade, ela tá muito aliada à cobrança, a gente querendo ou não. Principalmente com
tanto vídeo de produtividade, com tanto exemplo de que você tem que ser produtivo, aquela produtividade incansável, que você tem que fazer tudo ao mesmo tempo, que você tem que dar conta de tudo, e você acaba assistindo outros criadores de conteúdo falando muito sobre isso, mas às vezes nem a vida deles é desse jeito, porque a produção de conteúdo, você mostra o que você quiser, da forma que você quer, e quem está assistindo só vai ter aquela visão do que você está mostrando. Eu aprendi isso depois que eu comecei a criar conteúdo, porque é totalmente diferente depois que você passa a criar conteúdo e você começa a pensar, caramba, é disso que a pessoa ali está falando e ela só está mostrando aquele lado. Mas voltando a falar sobre a produtividade ser uma cobrança. Porque a representação do ser produtivo que acaba sendo passada pra gente é que você tem que estar constantemente ali fazendo tudo e tudo dando certo também. E a gente acaba se comparando demais. Eu já falei até sobre comparação em um vídeo aqui do quadro Rabisque Comigo, que eu recomendo você assistir depois, porque a gente acaba se comparando com aquele conteúdo que um criador fez, em que ele é super produtivo, mas a produtividade, ela não vem como uma fórmula mágica, porque tudo bem também se você passou um dia sendo produtivo do seu jeito e mesmo assim alguma coisa ou várias coisas terem dado errado, tá tudo bem também. E a gente acaba se cobrando demais porque a produtividade, ela também tá ali em conexão com a criatividade. A gente se cobra muito para ser muito produtivo e para ser criativo também, porque já parou para pensar que se você que trabalha com arte, se você não for criativo, você não vai conseguir ser produtivo? Isso acaba fazendo muito sentido. Então a gente acaba se cobrando demais para ser produtivo, porém, quando a gente se cobra demais, a gente não consegue ser criativo e, consequentemente, não consegue ser produtivo. E acaba virando uma grande bola de neve em que você acaba se cansando do que você está fazendo e acha que não consegue mais criar nada. E isso, sim, é um dos grandes pontos que acaba destruindo a nossa criatividade, que a criatividade, como eu falei aqui em outros vários vídeos que eu sempre falo, ela não é um dom, ela não vem de fábrica com a gente, e a criatividade, ela tem que ser trabalhada constantemente. E a produtividade, aquela produtividade incansável, em que você quer ser o melhor o tempo todo, eu entendo que a gente tem que querer ser melhor do que ontem, mas também tem que ter os momentos de descanso. Então a produtividade não é só sobre você estar o tempo todo e constantemente criando alguma coisa. Ser criativo para ser produtivo também tem que ter seus momentos de descanso, tem que ter os momentos em que você faz outras tarefas e outras atividades, como por exemplo aconteceu comigo para criar esse vídeo. Eu tive a ideia varrendo a casa, que não é algo que eu sentei para ficar ali na frente do papel para escrever um roteiro. Então, ser criativo não é só sobre você estar o tempo todo querendo ser produtivo. E como eu disse aqui, o segundo inimigo para a gente que quer ser mais criativo é a borracha. E por que eu estou usando a borracha? A borracha aqui para mim, que veio na minha ideia, é a representação do perfeccionismo. Porque já parou para pensar que quando você vai fazer um desenho, pode ser o desenho que for, você começa um esboço, se você ficar usando muita borracha, você acaba estragando tudo? Isso acontece quando a gente está querendo ser criativo, a gente tem várias ideias e o perfeccionismo vem e a gente acaba querendo apagar algumas ideias. Então, a gente pode acabar usando essa representação do perfeccionismo como se fosse uma borracha em cima da criatividade. Eu espero que tenha feito sentido aí para você, porque o perfeccionismo, se a gente parar muito para pensar, em momentos que você está querendo ter ideias criativas, ele só vai acabar destruindo tudo. Imagina, por exemplo, a criatividade como um castelo de cartas. Você começa a ter ideia, cada ideia ali vai ser representado por uma carta e você começa a construir aquele castelo que por muitas vezes é muito frágil. E você vai construindo carta por carta, colocando cada uma das cartas, e cada uma das cartas é uma ideia, um pensamento criativo que está valendo ali, mas aí você chega com o perfeccionismo, que é uma carta errada, e você coloca e ele acaba desabando. E isso faz muito sentido, porque pensamentos mais perfeccionistas acabam matando ideias, acabam fazendo com que a gente não leve uma ideia que poderia sim ser genial adiante.
E eu também falo isso por experiência, porque eu sempre tenho muitas ideias de muitas coisas para trabalhar com a arte, para trazer um propósito com a arte, e muitas vezes apenas um pensamento de perfeccionismo acaba destruindo tudo. E são coisas assim que acabam por fazer que a gente não leve ideias criativas adiante, não passe coisas criativas, artes também, em questão de trabalhar com desenho. A gente não acabe passando coisas que podem ser super criativas, super geniais, que no nosso mundo está fazendo sentido, e a gente acaba não externalizando isso e não trazendo isso para o mundo exterior. Então a gente tem que ter muito cuidado com esses dois pontos que, como eu disse, acabam sendo dois inimigos que acabam destruindo a nossa criatividade. E isso também acaba que está ligado com o mundo exterior. Então a gente está recebendo muita coisa, muito conteúdo que às vezes acaba até desestimulando a gente, essa questão da produtividade, ser produtivo o tempo todo, acaba fazendo com que a gente se compare demais, se cobre demais, e também o perfeccionismo, que é o tempo todo que parece que lutando contra a gente. A gente quer ter ideia muito perfeita, mas esse sentimento de ter a ideia perfeita acaba destruindo a nossa criatividade e acaba também, por consequência, destruindo alguns sonhos. E eu acabei falando nesse vídeo, achei que ia falar pouco, ia ser um vídeo um pouco mais curto, mas eu peço para que você deixe aqui nos comentários o que você achou desse tema, se você concorda, se você tem algum outro ponto para complementar também essa linha de raciocínio, porque até o momento tá só no meu pensamento, mas se você tem alguma ideia para complementar, alguma experiência que você teve com a criatividade, com não imaginar assim que você teve a criatividade meio que pisoteada por alguma coisa que aconteceu, deixa aqui nos comentários pra gente debater e pra gente conversar. Pode deixar aqui nos comentários, porque eu tô sempre lendo os comentários de vocês. E eu também peço pra que, se você gostou desse vídeo, dessas ideias, deixa o seu like aqui. E também para que você compartilhe com algum amigo seu que você acha que vai se interessar por esse assunto. Se inscreve no canal e já ativa o sininho para não perder nenhum dos próximos vídeos. E eu vou deixar aqui na tela a playlist do Rabisque Comigo, porque tem vários outros vídeos falando sobre outras coisas relacionadas a desenho e eu acho que você pode gostar. Muito obrigada por ter assistido e ouvido esse vídeo até aqui. Um vídeo que eu nem acabei falando tanto sobre os desenhos que eu estava fazendo, mas eu agradeço por você ter assistido. Fique com Deus e eu te espero no próximo vídeo.